Era uma noite fria de outono e eu, João, um caminhoneiro experiente, estava fazendo o trajeto de sempre, uma longa viagem pela BR-301, uma estrada solitária que cortava o interior de Minas Gerais. Estava acostumado a dirigir de madrugada, mas naquela noite algo parecia diferente. A escuridão parecia mais espessa, como se a própria noite tivesse se adensado e me envolvesse em seu manto. O rádio do caminhão estava silencioso. Só o ronco do motor e o som das rodas no asfalto quebrado preenchiam o ambiente. Olhei para o painel. 13h42. Eu ainda tinha algumas horas pela frente até o próximo posto de combustível, mas o cansaço já estava batendo. A estrada parecia interminável e a solidão era esmagadora. Então foi quando aconteceu. Eu estava quase no fim de um longo trecho sem nenhuma luz à vista, apenas as sombras das árvores que se erguiam como colossos ao longo da estrada. Foi quando vi, pela primeira vez, aquela luz. Era fraca, tremeluzente, como se uma lanterna estivesse piscando lá na frente, na curva que eu já estava me aproximando. Olhei no retrovisor e não vi nenhuma outra luz, o que era estranho, pois havia poucos carros naquela estrada. Tentei ignorar e segui em frente. Conforme eu me aproximava, a luz parecia aumentar de intensidade, mas ao mesmo tempo ficava cada vez mais distante. Algo estava errado. Por mais que eu pisasse no acelerador, a luz não parecia se aproximar, como se estivesse brincando comigo, escapando sempre para longe. A tensão começou a crescer dentro de mim, e uma sensação de frio na espinha me dominou. Minha mente começou a correr. Talvez fosse algum caminhoneiro que precisasse de ajuda. Ou um carro quebrado. Eu estava sozinho na estrada e qualquer coisa poderia acontecer. Então decidi parar. Parei o caminhão na beira da estrada, desliguei o motor e fiquei escutando. O som do motor se apagando foi como uma ruptura na noite. Só o vento nas árvores e o som distante dos grilos. Nada mais. Eu abri a porta do caminhão e, sem saber bem o que esperar, comecei a andar em direção à luz. A cada passo que dava, ela parecia se afastar mais. Foi quando uma sensação indescritível de medo se apoderou de mim. Não conseguia explicar, mas algo me dizia que eu não deveria ir mais longe. Mesmo assim, continuei caminhando, atraído por uma curiosidade que estava além do meu controle. Quando eu estava a uns 10 metros da curva, algo mais chamou minha atenção. Um vulto, um ser alto e esquelético, estava parado no meio da estrada, de costas para mim. Eu congelei. Era uma silhueta indistinta, uma sombra esbranquiçada, mas não parecia humano. A criatura estava imóvel, e a luz não vinha mais de onde eu pensava. Não havia mais nada, só aquele ser silencioso e estranho. Eu gritei, mas minha voz não saía. Tentei dar um passo para trás, mas as pernas não obedeciam. A criatura virou a cabeça lentamente e eu vi seu rosto. Não tinha olhos, apenas 2 cavidades escuras, e a boca. Era uma linha fina, sem expressão, sem vida. Um arrepio tomou conta de mim. E foi quando percebi, a estrada estava vazia, sem qualquer outra alma. Não havia outro ser humano à vista, nem carro, nem caminhão. De repente, a criatura deu um passo em direção a mim. A sensação de pânico foi insuportável. O ar ficou pesado, como se o mundo ao meu redor estivesse desmoronando. Era real? Eu não sabia, mas minha mente começou a gritar para eu correr. Então fiz o que meu instinto me dizia. Girei sobre os calcanhares e corri de volta para o caminhão, mais rápido do que eu acreditava ser possível. O barulho dos meus próprios pés batendo no chão parecia amplificado, e eu mal conseguia respirar, mas não ousava olhar para trás. Cheguei ao caminhão, entrei e bati a porta com força. O coração estava saindo pela boca, e eu liguei o motor imediatamente. Quando dei partida, olhei para o retrovisor e vi, no vidro embaçado, a mesma criatura, agora de pé na beira da estrada, me observando, imóvel, como se estivesse esperando o momento certo para seguir. Eu acelerei até o limite. Não olhei para trás, nenhuma vez. Quando passei por um posto de gasolina, o alívio me tomou, mas a angústia ainda me perseguia. O frentista me olhou estranho. Talvez tenha notado meu estado agitado. Eu não falei nada. Apenas comprei um café, sem conseguir tirar a visão daquela figura horrível da minha cabeça. Cheguei em casa às 7 da manhã, exausto, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Minha esposa me perguntou o que aconteceu, mas eu não consegui contar tudo. Como explicar que naquela estrada maldita, algo estava ali, algo que não deveria estar?
Até hoje, sempre que passo por aquela BR-301, sinto o peso da presença daquela figura no meu retrovisor. E, se olhar com atenção, às vezes, vejo a luz piscando ao longe, me chamando para voltar. Mas não volto. Não sou mais o mesmo depois daquela noite. Não me atrevo a cruzar aquele trecho depois das 3 da manhã. Porque eu sei o que vi. E pior, sei que ele ainda está lá, à espera. A carona do inferno. Fernando era um caminhoneiro veterano, acostumado com os percalços das estradas solitárias. As viagens noturnas, com a cabine do caminhão, iluminada apenas pelos faróis, e o som do motor como companhia, eram sua rotina. Aquela madrugada, no entanto, prometia algo diferente. O relógio marcava 2h30, e ele estava a quilômetros de qualquer cidade, em uma estrada deserta no interior do estado. O céu estava carregado de nuvens, e a chuva fina caía como uma cortina sombria. Enquanto dirigia, a mente de Fernando vagava entre as preocupações do trabalho e os planos para o fim de semana. A estrada parecia interminável. Tudo estava silencioso demais, a não ser pelo som monótono da chuva. Quando ele passou por uma curva fechada, uma figura apareceu à sua frente, praticamente do nada. Uma mulher, sozinha, com uma capa escura, parada na beira da estrada. Fernando franziu a testa. A estrada estava vazia e ela parecia fora de lugar. A mulher estava com a cabeça baixa, os cabelos longos e molhados caindo sobre o rosto. O caminhoneiro hesitou. Ele não costumava parar para dar carona, mas naquela noite, algo em seu interior o impulsionou a reduzir a velocidade e parar. "Ei, você precisa de ajuda?" gritou ele pela janela, tentando manter a cautela. A mulher não respondeu. Ela levantou lentamente a cabeça, revelando um rosto pálido e sem expressão. Seus olhos estavam arregalados, mas havia algo estranho neles, algo vazio, como se estivesse olhando através dele. A figura estava completamente imóvel, como uma estátua. Fernando se sentiu estranho, mas ainda assim sentiu uma necessidade inexplicável de ajudá-la. Ele abriu a porta do caminhão. "Entre, eu te levo até o próximo ponto", ofereceu com um sorriso forçado. A mulher deu um passo à frente e entrou, sem uma palavra. A porta fechou atrás dela com um som abafado, e a cabine do caminhão foi invadida por uma onda de frio que fez Fernando estremecer. Ele ligou o aquecedor para tentar espantar o calafrio, mas a temperatura na cabine não subia. A mulher não dizia nada. Ela apenas se sentou ao lado dele, com os olhos fixos na estrada. Fernando tentou puxar conversa, mas a mulher não respondia. O silêncio na cabine era opressor. Ele olhou para ela novamente e viu que seus cabelos estavam completamente encharcados, mas não parecia que a chuva os havia molhado. Eles estavam úmidos, como se ela tivesse acabado de sair de um lugar muito mais frio e sombrio. O caminhoneiro sentiu um nó na garganta, mas tentou se concentrar na estrada. A cada quilômetro, o ar na cabine ficava mais denso, como se algo estivesse pressionando contra os vidros. A sensação de desconforto aumentava, mas ele não conseguia entender por quê. Olhou novamente para a mulher, e seus olhos agora estavam mais escuros, quase negros, refletindo a luz fraca do painel do caminhão. "Você está bem?" Fernando perguntou, a voz hesitante. A mulher não respondeu. Ela apenas olhava fixamente para ele sem piscar. Era um olhar penetrante, frio, como se estivesse avaliando cada movimento seu. Fernando desviou o olhar e se concentrou na estrada novamente, mas a sensação de desconforto só aumentava. Ele estava começando a sentir uma pressão insuportável no peito, como se a cada segundo houvesse menos ar na cabine. Ele tentou ligar o rádio para distrair a mente, mas o som que saiu foi uma estática assustadora, seguida por uma risada baixa, quase imperceptível. Fernando olhou para o painel. O rádio estava desligado, mas o som persistia, como se alguém estivesse rindo baixo bem atrás dele. "Você ouve isso?" Fernando perguntou, a voz trêmula, sem olhar para ela. A mulher não respondeu. De repente, o silêncio foi quebrado por um som mais forte. Algo como um suspiro, seguido por um sussurro rouco e arrastado. "Você não deveria ter me pegado." Fernando gelou. O som parecia vir de dentro da sua própria mente. Ele olhou para o banco ao lado dele e, por um momento, viu a mulher sorrindo. Mas não era um sorriso humano. Seus dentes estavam afiados, como os de um predador, e sua pele parecia começar a se desintegrar nas extremidades, deixando uma sombra escura que se espalhava pelo banco. O terror invadiu o corpo de Fernando.
Ele olhou rapidamente para o retrovisor, tentando enxergar qualquer coisa além da estrada, mas tudo o que viu foi um vazio profundo, uma escuridão que parecia engolir o mundo. Ele não conseguia mais ver a estrada à frente, nem o reflexo da mulher no espelho. O caminhão desacelerou sem explicação, como se algo estivesse controlando os freios. Fernando olhou para ela mais uma vez. Agora, ela estava completamente transformada. Seu rosto estava distorcido, as feições alongadas e monstruosas. Seus olhos estavam completamente negros, sem íris ou pupilas, e sua boca se abriu em um grito silencioso. A mulher sussurrou novamente, com uma voz que parecia vir de um pesadelo. Agora você vai me levar? Para onde eu preciso ir? Fernando tentou girar a chave da ignição, mas o motor não respondeu. O caminhão estava parado no meio da estrada, e ele estava completamente paralisado de medo. A mulher se aproximou dele, seus olhos vazios agora fixos diretamente nos dele. Com um grito de terror, Fernando abriu a porta e saltou para fora do caminhão, correndo sem direção, suas pernas fracas e seu coração acelerado. Ele não se atreveu a olhar para trás. O som do motor começou a roncar novamente, mas não era o som do caminhão. Era algo mais profundo, mais ameaçador. Ele sentiu a presença dela, ainda atrás dele, seguindo-o. Quando finalmente alcançou a estrada de terra, a luz das lanternas do caminhão desapareceu, e tudo ficou em um silêncio absoluto. Fernando parou, ofegante, tentando recuperar o fôlego, mas a estrada estava vazia. O caminhão não estava mais lá. A mulher não estava mais lá. Naquela noite, Fernando não encontrou mais ninguém. Nenhuma luz na estrada, nenhuma pessoa à sua frente. Ele andou por horas, até que a exaustão tomou conta de seu corpo. Ele caiu no chão de joelhos, e quando olhou para os céus, as nuvens haviam se dissipado. Era como se nada de estranho tivesse acontecido. Mas, quando ele finalmente voltou para o seu caminhão, uma última coisa o deixou arrepiado. A cabine estava gelada, e na sujeira da janela, algo estava escrito com a ponta de um dedo. Agora você pertence a mim. E por um segundo, ele jurou ouvir uma risada distante. A mesma risada da mulher que ele pensou ter ajudado. O posto da estrada sem fim. Carlos era um caminhoneiro experiente, daqueles que conheciam todas as curvas e paradas das estradas solitárias do interior. Ele já havia cruzado incontáveis noites sozinho no volante, e as horas se esticavam como um túnel interminável de asfalto. Mas aquela noite, algo estava diferente. O céu estava pesado, nublado, como se o próprio firmamento estivesse se preparando para uma tempestade. Ele não sabia, mas o pior ainda estava por vir. Por volta das 3 da manhã, seu caminhão, um velho Scania de carga pesada, começou a fazer um barulho estranho no motor. Carlos já estava acostumado a pequenas avarias durante a viagem, mas esse som estava insistentemente ruim. Ele tentou ignorar por algum tempo, mas, ao passar por uma curva, o motor falhou de vez. Ele puxou o freio de mão, parando no acostamento, em um trecho completamente deserto da estrada. Droga! Xingou Carlos, suando frio. Agora é tarde demais. Não havia sinal de celular, e ele sabia que a próxima cidade estava a pelo menos 100 quilômetros dali. Ele olhou ao redor na escuridão em busca de alguma sinalização de ajuda. A estrada estava vazia, mas, ao longe, ele viu uma luz fraca, piscando, como se fosse uma lanterna. Uma casa, talvez. Ou algo mais. Pelo menos tem algum lugar por aqui. Ele murmurou para si mesmo e começou a caminhar em direção à luz. Depois de caminhar por alguns minutos, ele chegou até um posto de gasolina velho. O letreiro enferrujado ainda estava visível, mas estava parcialmente apagado. A palavra posto estava legível, mas a outra parte, que provavelmente dizia de combustíveis, estava coberta por sujeira e ferrugem. Carlos se aproximou com cautela, sentindo um arrepio na espinha. O lugar parecia abandonado, como se o tempo tivesse parado ali. As bombas estavam cobertas de poeira, e o chão estava sujo, cheio de folhas secas e lixo. Mas havia uma luz fraca, acesa dentro da pequena loja de conveniência. Carlos hesitou, mas sabia que não tinha opção. Ele bateu na porta de vidro da loja. Nada. Tentou novamente, um pouco mais forte. A porta rangeu, mas estava trancada. Ele deu um passo atrás e olhou para os lados, buscando alguma forma de comunicação. Então a porta da loja se abriu lentamente, rangendo, como se alguém tivesse escutado. Oi? Tem alguém aí? Carlos gritou, sua voz ecoando na noite vazia. Do outro lado da porta, apareceu um homem alto,
de cabelos brancos e olhos tão penetrantes que Carlos quase sentiu uma dor ao olhá-los. O homem estava vestindo um avental de mecânico, manchado, e tinha uma expressão distante, como se estivesse vendo algo além de Carlos. O que aconteceu? Você está com problemas no caminhão? O homem perguntou com uma voz arrastada e monótona. Carlos se sentiu aliviado, mas também desconfortável. Havia algo estranho naquele homem, mas ele estava ali para pedir ajuda. Então tentou ignorar a sensação de que algo estava errado. Sim, o motor parou. A estrada está vazia. Não tem mais nada por aqui. Pensei que talvez você pudesse me ajudar. O homem olhou para o lado, para a estrada vazia, e então olhou para Carlos, os olhos agora quase inexpressivos. Claro, claro, o homem disse, com uma risada baixa, quase imperceptível. Eu posso te ajudar. Mas primeiro, entre. Não é seguro ficar aí fora. Carlos sentiu uma leve tensão no ar, mas, sem outra opção, entrou no posto. O cheiro de mofo e óleo velho invadiu suas narinas. Ele observou a loja de conveniência. As prateleiras estavam desordenadas, cheias de produtos velhos, como se tivessem sido esquecidos por anos. Ele olhou para o balcão e percebeu que o homem já estava de volta, com um garfo enferrujado e uma lata de combustível nas mãos. Você vai precisar disso, disse o homem, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele colocou a lata no balcão, que parecia pesar mais do que deveria. Carlos ficou desconfortável, mas não tinha escolha. Ele pegou a lata e a colocou no caminhão. Quando retornou à loja para agradecer ao estranho, notou que a porta estava entreaberta. A luz fraca da loja tremeluziu e apagou de repente, mergulhando tudo em uma escuridão profunda. — O que está acontecendo aqui? Carlos murmurou, começando a se sentir preso em um pesadelo. Ele caminhou em direção ao posto, mas o que viu fez seu coração parar por um segundo. As bombas de combustível estavam agora em pé, operando, como se tivessem sido limpas e restauradas em questão de minutos. O local, que antes parecia decadente e abandonado, agora estava intacto, como se estivesse sendo utilizado todos os dias. De repente, ele ouviu uma risada baixa, vinda da direção do posto. Carlos se virou, sentindo o sangue gelar em suas veias. O homem estava de volta, mas não estava mais sozinho. Agora ele estava cercado por outras figuras, todas com os mesmos olhos penetrantes e o mesmo sorriso macabro. O ambiente parecia estar se distorcendo e Carlos sentiu uma pressão imensa no peito. O que vocês são? Ele perguntou quase sem fôlego. O homem de cabelos brancos deu um passo à frente, com um sorriso que parecia mais um rosnado. Você nunca deveria ter parado aqui. Agora você é um de nós. A noite ficou mais densa e as sombras começaram a se arrastar, tomando forma. Carlos tentou correr, mas a estrada à sua frente desapareceu, tornando-se um labirinto sem fim. Ele sentiu as mãos geladas e esqueléticas se esticando para agarrá-lo, puxando-o de volta para o centro do posto. O som de risadas ecoava ao seu redor, como se o próprio lugar estivesse rindo dele. Ele não sabia se estava sonhando ou se realmente estava preso naquela maldição. Mas uma coisa era certa. Ele nunca mais sairia dali. O posto velho, perdido no meio da estrada deserta, agora era sua prisão, e ele se tornaria mais um espírito errante, condenado a vagar para sempre, aguardando por mais viajantes incautos. E assim, Carlos se tornou mais um a desaparecer na neblina da noite, onde o tempo e o espaço não tinham mais significado. A estrada do Mato Grosso. Alex sempre foi um caminhoneiro experiente. Já percorreu estradas que atravessam o Brasil de ponta a ponta, enfrentando as mais diversas condições. Mas naquela noite, a viagem pelo interior do Mato Grosso seria uma experiência que ele jamais esqueceria. Era uma noite escura e a chuva caía torrencialmente sobre o asfalto, criando uma cortina de água que tornava a visibilidade quase impossível. O rádio do caminhão estava apenas com estática, sem nenhuma comunicação. A estrada que ele percorria, uma velha via rural, parecia mais estreita a cada quilômetro, como se estivesse se fechando à sua volta. Alex tentava se concentrar na estrada, mas a sensação de claustrofobia aumentava a cada virada, como se o próprio caminho estivesse se tornando mais apertado e hostil. Ele olhou no retrovisor. O que havia atrás dele era apenas a escuridão. Nenhum outro carro, nenhuma luz, nada além de uma longa faixa de asfalto em meio à imensidão da noite. Droga! Essa chuva não ajuda. Ele murmurou,
tentando enxergar mais à frente. A cabine estava gelada, o ar parecia pesado, e a pressão no peito de Alex aumentava, como se algo estivesse se aproximando, mas ele não sabia o quê. O medo sutil começou a invadir seus pensamentos, mas ele se forçou a ignorá-lo. Afinal, ele estava acostumado com a solidão das estradas. Quando olhou para o painel, o velocímetro começou a oscilar, como se algo estivesse interferindo em sua marcha. Ele franziu a testa incomodado. Nunca acontecera isso antes. De repente, em meio à tempestade, ele viu uma luz fraca à distância, tremeluzindo. No começo, pensou que fosse uma iluminação de algum posto de gasolina ou uma cidadezinha pequena, mas conforme se aproximava, percebeu que estava em uma área completamente deserta. A luz parecia estar vindo de uma casa, uma construção velha e abandonada, afastada da estrada. Alex não tinha outro lugar para parar, e com o caminhão funcionando de forma estranha, decidiu que seria mais seguro se aproximar. A chuva parecia agora mais forte, como se o céu tivesse se aberto completamente. Ele reduziu a velocidade e parou na frente da casa. A construção parecia estar em ruínas. Não havia mais portas nem janelas, apenas uma estrutura decadente que parecia resistir ao tempo. Um sussurro no vento fez seu estômago revirar, mas Alex estava sem opções. Ele não poderia continuar sem verificar o que estava acontecendo com seu caminhão. Desceu do veículo, ouvindo o som da chuva batendo forte no teto da cabine. Caminhou lentamente em direção à casa, seus passos pesados e ecoando na estrada vazia. Ao chegar na entrada, ele hesitou. O ar estava denso, como se algo estivesse o observando. A porta estava entreaberta, rangendo suavemente com o vento. Alex empurrou a porta com cuidado e entrou. O interior da casa estava imerso em uma escuridão quase total. A luz fraca que ele vira antes parecia desaparecer assim que ele entrou, como se o próprio lugar engolisse qualquer fonte de luz. O cheiro de mofo e madeira apodrecida era insuportável. Ele deu alguns passos para dentro, e foi então que ouviu algo que o fez parar de imediato. Um leve barulho de arrasto, como se algo estivesse se movendo lá dentro. — Olá? Tem alguém aí? Sua voz soou estranha no ambiente vazio, mais como um eco do que uma pergunta. Nada. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da chuva, que agora parecia ainda mais distante. Ele deu mais alguns passos, agora sentindo uma inquietação crescente. Seus sentidos estavam alertas, como se algo estivesse prestes a acontecer. Subitamente, ele ouviu passos atrás de si. Um som sutil, mas presente. Ele se virou abruptamente, esperando ver algum outro caminhoneiro ou talvez um morador da casa. Mas não havia nada ali. Somente o vazio e o breu. Foi então que o viu. Uma figura estava parada na porta do corredor escuro, com um semblante pálido e olhos escuros como a noite. Era uma mulher, mas algo nela estava errado. Ela não se movia, apenas o observava, com o olhar fixo, vazio. O cabelo estava molhado, encharcado pela chuva, e seus lábios se curvavam em um sorriso bizarro, como se ela estivesse esperando por algo. Você está bem? Alex tentou perguntar, sua voz falhando. A mulher não respondeu. Apenas continuava ali, com o sorriso inexpressivo, seus olhos brilhando na escuridão. O coração de Alex bateu mais rápido. Algo não estava certo. Ele sentiu um arrepio e uma sensação de pânico começou a se espalhar por seu corpo. Ele olhou ao redor procurando uma saída, mas a casa parecia se fechar. Como se o corredor à frente estivesse se estendendo mais do que deveria. De repente, a mulher deu um passo à frente, e Alex percebeu que ela não estava mais pisando no chão. Ela estava flutuando, deslizando lentamente em sua direção, sem mover um músculo. Seu sorriso agora era deformado, um sorriso grotesco que parecia se expandir sem fim. — Você não deveria ter vindo aqui? A mulher sussurrou com uma voz baixa e gutural, que parecia vir de muito longe. O pavor tomou conta de Alex. Ele deu um passo para trás, mas a porta pela qual entrou se fechou sozinha, com um estrondo. Ele tentou abrir, mas estava trancada. Olhou para a mulher novamente. Agora ela estava mais perto. Seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas, e uma sombra escura parecia sair de seu corpo, se estendendo pelo chão da casa. Ele sentiu algo gelado tocando seu braço, e, ao olhar para baixo, viu uma mão pálida e ossuda segurando seu braço. Um grito escapou de sua garganta, mas foi abafado pela gargalhada que ecoou pela casa. A mulher flutuava ao seu redor, cada vez mais próxima,
como se estivesse cercando-o, preparando-se para uma armadilha fatal. Alex olhou para a janela quebrada e viu que, lá fora, a tempestade estava mais violenta do que nunca. O vento uivava, e as árvores ao redor da casa balançavam de forma assustadora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. A luz do seu caminhão piscou, e o som do motor que estava parado ecoou, como se alguém estivesse tentando ligar o caminhão, mas sem sucesso. Ele tentou correr para o corredor, mas a casa parecia se esticar infinitamente, como um labirinto. As paredes começaram a se mover, as sombras se distorcendo. A mulher apareceu à sua frente, bloqueando o caminho. "Não há saída para você, Alex", disse ela com um sorriso aterrador. O chão debaixo de seus pés parecia ceder, e uma sensação de queda tomou conta de Alex. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela escuridão. O espaço ao seu redor começou a girar, e a última coisa que viu foi a mulher, flutuando acima dele, seus olhos negros fixos em sua alma. Quando a manhã finalmente chegou, a tempestade havia desaparecido. Mas a estrada continuava deserta como sempre. O caminhão de Alex foi encontrado parado, a porta aberta, mas não havia sinal dele em lugar nenhum. A estrada velha no Mato Grosso continuava ali, silenciosa, esperando por mais um motorista incauto. E quem passasse por ali à noite, talvez visse uma luz fraca ao longe, mas se parasse, nunca mais seria visto novamente.